Senhor meu Deus e meu Pai, ouça minha oração, pois eu a faço em o nome de Jesus. Pois Ele disse, Ele prometeu que tudo que pedíssemos ao Pai, a Ti, crendo, receberíamos. Tudo que pedíssemos em Seu nome, obedecendo a Tua palavra, lançando-nos nos Teus braços, confiando no Teu amparo, no Teu livramento, o Senhor nos responderia. São milhares, são milhões de pessoas agora falando contigo por meio desta oração, transmitida em diferentes canais de televisão, em diferentes meios de comunicação, como também através de diferentes emissoras de rádio em todo o nosso país. Somos milhões invocando o Teu nome. Fale, amigo, Jesus, que essa dor agora, meu Pai, essa dor crônica desapareça, esse sangramento estanque, que o tumor, a infecção, a dor desapareça agora da cabeça, da coluna, dos braços, das pernas, que toda e qualquer dor, mal-estar saia, pois eu invoco o Teu nome, para que haja uma diferença entre os que não Te servem e os que Te servem. Manifesta o Teu poder, pois esta pessoa já não aguenta mais ouvir essas vozes na sua cabeça, dizendo que para o seu caso não tem jeito, dizendo que para o seu problema não há solução, que para os erros que ele cometeu não há perdão. Mentira, mentira e mentira. Há sim solução para todos os problemas. O Senhor pode fazê-lo feliz. Há perdão para todos os pecados. Então agora, use esta água, levante o copo com água, meu amigo. Que ele seja um instrumento nas tuas mãos. Esta água como um ponto de contato para lavar, limpar e tirar toda a opressão, angústia, tristeza na alma, no peito, que toda dor, o vício, o peso saia, pois, meu Pai, eu invoco o Teu nome, Jesus, declarando esta água consagrada por Ti. Levante o copo com água, meu amigo, e beba, pois o mesmo está consagrado a Deus em oração. Coloque as mãos sobre o seu peito, faça uma pressão e diga: eu não aceito mais essa angústia, este vício, esta doença, esta depressão, medo, diga nervosismo, todo mal, diga em o nome de Jesus, tire as mãos com violência e diga: saia! Respire profundo. Receba o livramento. Como homem de Deus, profeta do Deus vivo, eu digo para você: seja livre de toda perturbação espiritual, emocional, psicológica, física. Agradeça a Deus. Obrigado, meu Pai, pelo livramento. Obrigado porque agora o Senhor dá um sinal para ele aí, no hospital, no trabalho, em casa, no carro, no presídio. Não importa o lugar, esteja ele em um barraco, em um barraquinho, em uma casinha, na zona rural, humilde, ou em um palácio, em uma cidade grande. Seja ele pobre ou rico, jovem ou idoso, o Senhor não faz acepção de pessoas. Obrigado, meu Pai, pelo livramento. Receba o abraço do Espírito Santo. Ele está aí, diante de você. Diga para Ele: Senhor Espírito Santo, possua o meu ser, pois eu já não quero mais ser uma pessoa vingativa, já não quero mais ser rancoroso, violento, já não quero mais ser agressivo, triste. Fale: eu quero ser alegre, eu quero ser feliz, eu quero ter paz.
eu quero te conhecer. Receba o Espírito Santo, meu amigo. Receba o abraço do Espírito de Deus, pois Ele está aí com você. E todos os que creem digam amém e graças a Deus. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Até quando vou continuar assim? É a pergunta que você tem se feito e eu quero lhe responder, porque Deus me colocou agora diante de você, que tem se perguntado até quando eu vou continuar assim? Até o dia, meu amigo, em que você se revolte contra essa vida medíocre que você está vivendo. Até o dia em que você se alie ao Deus vivo e lute contra esses problemas antigos, a exemplo de Jericó, a cidade mais antiga do mundo, que tinha as muralhas intransponíveis, humanamente falando, impossível, aquela cidade de ser destruída, de ser derrubada. Mas quando Josué, com os homens de guerra, revoltados, se aliaram à palavra de Deus e obedeceram às instruções divinas, as muralhas ruíram e o povo de Deus entrou na terra prometida. O mesmo vai acontecer com você. Você que tem se perguntado até quando a minha vida vai continuar assim. E eu disse e repito, até o dia em que você se revolte e se una a Deus de forma bíblica, para que Ele possa lhe guiar, para que Ele possa lhe fortalecer, para que Ele possa lhe inspirar. E aí você vai dar a volta por cima. Eu quero que você preste atenção nos casos verídicos que exibiremos, porque Deus me colocou diante de você para dizer o que fazer, aonde ir e quando. O dinheiro que entrava era simplesmente a quantia para pagar o aluguel. Eu vivia apertado, às vezes faltava para comprar um cartão telefônico para ligar para minha família que havia ficado em Minas Gerais. Meu nome é Mercedes, eu sou funcionário público. Desde muito cedo, eu quis crescer na vida. Eu olhava para os meus pais, sou do norte de Minas Gerais, uma região muito pobre, e meus pais agricultores, e eu via aquele sofrimento para conseguir sustentar os filhos. E aquilo me fez revoltar contra aquela situação. Completei os 18 anos, eu saí de casa e vim tentar a vida aqui em São Paulo. Chegando em São Paulo, a perspectiva era aquela: olha, eu vou conseguir trabalhar, eu vou juntar um dinheiro e procurar ser alguém na vida. Essa era a minha expectativa. Mas chegando em São Paulo, percebi que tudo era muito difícil. De imediato eu fui morar com uma irmã e a casa era muito apertada. E o tempo foi passando e eu fui me entristecendo com toda aquela situação. Saí da Zona Norte, vim para a região do Brás, e aqui na região do Brás eu comecei a morar sozinho. O dinheiro que entrava era simplesmente a quantia para pagar o aluguel. Eu vivia apertado, às vezes faltava para comprar um cartão telefônico para ligar para minha família que havia ficado em Minas Gerais, porque não dava para voltar para trás, até porque eu não tinha dinheiro para voltar para trás. E aí eu morando aqui no Brás, o pessoal da Igreja Universal, o grupo jovem, passou no meu quarto de pensão e eles me convidaram para vir. E aí um sábado, eu em casa sozinho, falei assim: eu vou na Igreja Universal. E aí eu saí de casa, era até aqui no Brás, aqui ao lado. Eu vim à Igreja Universal
E ali eu encontrei uma paz, um aconchego, encontrei algo que não tinha lá no meu quarto de pensão. Resolvi participar das reuniões, me levar a sério ali. Então, ali na igreja, o pastor falava sobre dízimo. Até então eu não sabia o que era dízimo. E aquela palavra entrou dentro de mim, porque ele confirmou na Bíblia, porque é bíblico o dízimo. E ali eu resolvi, mesmo sem dinheiro nenhum, naquela pequena quantidade, eu passei a ser dizimista. Eu comecei a perceber algumas diferenças no meu dia a dia, porque eu estava trabalhando na rua, vendendo melancia, vendendo abacaxi, eu percebi algumas diferenças. Que o pastor, no momento que ele estava falando ali sobre dízimo, ele fez um desafio com a gente. Ele falou assim: coloque, além do seu dízimo, coloque no seu envelope um valor que você espera um dia ser o seu dízimo mensal. E eu estava com uma quantia a mais ali na minha carteira, eu peguei, coloquei no envelope, trabalhando firme na fé, continuei sendo dizimista, continuei frequentando a igreja, e em questão de 5 anos, não estou dizendo que foi passo de mágica, mas foi trabalho e fé. Em questão de 5 anos, aquele valor que eu coloquei ali junto com o dízimo, hoje é meu dízimo mensal. Aquela minha fé, ela se tornou realidade na minha vida. Para quem estava desacreditado, para quem teve o primeiro emprego aqui em São Paulo com carteira assinada de R$550, esse valor hoje ele foi multiplicado por 10, por 15, entendeu? Então houve uma mudança muito assim, da água para o vinho na minha vida, a partir do momento que eu passei a ser dizimista. E a Força Jovem me envolveu de tal forma que foi abrindo outras oportunidades. Aí eu fiz o cursinho pré-universitário, eu participei com eles aqui no Brás, e isso foi abrindo portas, porque eu tinha sonhos de fazer uma faculdade. Fiz um vestibular, fui para a faculdade, ao mesmo tempo que eu estava fazendo a faculdade, eu continuava trabalhando e sendo dizimista, o salário foi melhorando um pouquinho mais, eu consegui sair daquele quarto de pensão, fui para um quartinho melhor, e assim que eu me formei, eu saí da área de comércio daqui da região do Brás, passei em alguns concursos públicos e a situação mudou. Para quem morava em um quartinho de pensão, hoje eu tenho minha casa própria, hoje eu alugo casas, para quem andava de ônibus eu tenho o meu carro, então a minha vida ela mudou sim, até que Deus tem me sustentado, até que Deus tem me ajudado, e eu creio que Ele tem muito mais ainda para a minha vida. Você gostaria de ganhar 15 vezes mais o valor que você atualmente está ganhando? O Mercedes, funcionário público, hoje bem-sucedido, tem casas de aluguel, hoje vive uma vida confortável, pode viajar, desfrutar da família que Deus lhe tem dado, e tudo com saúde. Mas como bem disse o Mercedes, a sua maior riqueza é o Espírito Santo. Ele, aos 18 anos, foi tentar a vida aqui em São Paulo, como muitos que vieram de outros estados do Brasil. E ele foi vender frutas na rua, quando ele tomou conhecimento da palavra de Deus. Ele entendeu que a única forma das muralhas da sua vida serem derrubadas seria se aliando a Deus, fazendo um pacto com Deus, empenhando a sua palavra. Ele fez o voto de Betel, Deus em primeiro lugar e eu em segundo. Fez cursos, se formou e hoje bem-sucedido, desfrutando de uma vida de qualidade. Por quê? Porque ele não aceitou que a sua vida continuasse daquele mesmo jeito, naquela mesma situação, naquele mesmo patamar. Ele que se perguntava, até quando a minha vida vai continuar desse jeito? Ele entendeu que ele tinha que se revoltar, e ele se revoltou. As muralhas caíram, e é o que vai acontecer. Neste domingo, aqui no Templo de Salomão, as muralhas de Jericó vão começar a ruir e a cair. Ouça. A vitória já é nossa. A vitória já é daqueles que obedecem a palavra de Deus, que creem e seguem as orientações divinas. Domingo agora, nós vamos apresentar a Deus as primícias. Deus disse a Josué, de tudo que há nesta cidade de valor,
pedras preciosas, o ouro, a prata, tudo será dedicado ao tesouro da minha casa, da minha obra. Não toque. Fazendo assim, o povo estaria dizimando, ofertando as primícias de tudo aquilo que eles viriam possuir na terra prometida. Haviam 31 cidades na época de Josué, quando o povo de Israel invadiu Canaã, a terra prometida, para tomar posse. Essa era a maior de todas e a mais antiga, Jericó, considerada a mais imponente, a mais importante. Ela estava justamente na entrada da terra prometida, impedindo o povo de avançar. O primeiro obstáculo e o maior e o mais antigo foi vencido por causa da fidelidade a Deus. Tome a decisão de ser fiel a Deus. Não toque nas primícias, no que pertence a Deus. E as muralhas vão ruir. Essas muralhas de dívidas, desemprego, falta de clientes. Essas muralhas que impedem você de ter a casa própria, de começar o seu próprio negócio. Esses problemas antigos, já que você herdou dos seus pais e você está passando agora para os seus filhos, tem que cair por terra. Mas a condição, você e eu já sabemos, que sejamos fiéis a Deus nas primícias, que Ele esteja em primeiro lugar para que Ele possa nos guiar. O propósito de 7 dias vai começar domingo agora até o domingo dia 12. Então esteja conosco aqui ao pôr do sol no Templo de Salomão às 18 horas, quando iniciaremos este propósito de fé. Meu nome é Graciete, tenho 40 anos e de tanto eu ouvir através de uma emissora de televisão falar coisas do Bispo Macedo, eu comecei a ter preconceito contra a Igreja Universal, comecei a ter ódio do bispo, a voz dele me irritava. Passei a acreditar que o bispo era um ladrão, que ele enganava as pessoas. Em outra denominação que eu frequentava, eles falavam que o Bispo Macedo era o anticristo. E eu não ia na Bíblia para saber informações da palavra de Deus, e eu criei naquilo, eu botei aquilo dentro de mim. Ele era o anticristo, porque ele tinha construído o Templo de Salomão. E eu comecei a buscar Deus em várias igrejas evangélicas. E nessa busca eu não achava. Eu chegava lá, eu sentia uma emoção, depois eu saía e continuava a mesma coisa. Cheguei até aí no budismo também, procurando esse Deus que a Bíblia falava. Nesse momento a minha vida estava destruída, eu dependia das pessoas para ser feliz, de amizades. Eu tive depressão. Teve um dia que eu tive vontade de atravessar na rua, de me jogar na frente de um carro que estava descendo na avenida perto da minha casa. E chegando dentro da minha casa, eu sentei assim na cama e eu chorava. Minha alma doía, eu chorava muito, porque eu não me sentia amada. Faltava um amor dentro de mim. Meu esposo falando, eu tô aqui, eu te amo, meus irmãos, mas parece que aquele amor não servia o amor que eu estava procurando. Era outro amor que eu queria e eu não sabia o que era. Até que um dia eu recebi uma visita de uma familiar de outra denominação que veio aqui para São Paulo. Ela não é do estado. E ela falou assim, olha, eu vejo o Templo de Salomão na televisão e eu tenho muita vontade de ver, só estou 15 dias aqui, eu quero ir lá conhecer. Eu falei, não, naquele lugar eu não vou, eu não gosto. E eu passava em frente a uma igreja todos os dias e eu nunca pisei na Universal, pelo preconceito. Mas naquele dia eu falei para ela, não gosto, eu não quero ir lá, eu vou lá pela sua amizade. E quando eu cheguei em frente ao templo, eu falei, que coisa linda. Primeiro, a arquitetura do templo foi linda. Aquilo ali foi maravilhoso para mim. Aí eu entrei. Quando eu entrei no Templo de Salomão, aquela angústia, aquela tristeza foi embora. Tem uma paz tão grande que aquele lugar já não era mais um templo de pedra. Eu não via mais uma arquitetura, eu via a casa de Deus. Saí do Templo de Salomão, eu saí diferente. Algo tinha mudado dentro de mim. Eu saí em paz. Então decidi frequentar a Igreja Universal perto da minha casa. Frequentando a igreja, nas reuniões, eu ouvi o pastor falar do batismo nas águas. E eu comecei a
decidi, né, buscar por mim primeiro. E eu me batizei nas águas, me entreguei por completo. Eu estava decidida a largar tudo que eu era. Pessoa triste, vazia, dependente de pessoas, de coisas, e me entregar para Jesus com toda a minha força. E ali eu fui ouvindo falar do Espírito Santo. Eu achava que o Espírito Santo ele era uma emoção, igual eu via em outros lugares que eu ia. Mas ali foi me passado o verdadeiro Espírito Santo, o que é o Espírito Santo. E foi nascendo uma sede de tanto falar, eu queria ter aquilo dentro de mim, eu queria ter aquela paz, eu queria aquilo para mim. Então, eu botei toda a minha força. Eu falei, não, meu Deus, eu quero o Senhor dentro de mim. Eu comecei a colocar força. Aí teve um dia que eu me revoltei, eu estava 3 meses já, falava assim, buscando toda a minha força. Eu falei para Deus assim, eu vou fazer o que lá na frente? Eu briguei com Deus nesse dia. Falei, se eu já fiz de tudo, tá me faltando, parece que vai faltar o ar, que eu vou morrer se eu não tiver o Senhor. E o Senhor não vem sobre mim. Eu quero o Senhor, parecia que eu ia, sei lá, faltar o ar se eu não recebesse o Espírito Santo. E o bispo falava assim, vem aqui na frente. Ele chamou 2 vezes. E eu falava para Deus, eu brigando com Deus no meu lugar, falava, eu não vou mais, eu estou cansada, eu não sei o que fazer mais, o que o Senhor quer mais de mim? Na 3ª vez eu resolvi ir. E quando eu cheguei lá na frente, eu comecei, eu me entreguei para Ele, assim, o restinho faltava, e Ele veio sobre mim, Ele foi muito forte, de dentro para fora. Ele falou para mim que eu me sentia grande diante de tudo que eu já tinha passado. Eu não tinha mais medo de nada. Ele me deu uma certeza que era comigo. Então, se eu tenho Deus, o que mais eu preciso para vencer tudo? O Espírito Santo é tudo para mim. Hoje eu tenho um tesouro, hoje eu tenho o amor dele por mim. Sabe, nada que eu fizer para ele vai suprir o amor que ele tem por mim, que ele teve por mim. Hoje estou em paz, tenho paz. Depois que eu me curei dentro, Deus foi restaurando meu casamento, estava destruído, Deus restaurou meu casamento. A minha filha, porque eu falei para Deus assim, ó, eu estou no teu altar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A importância da Igreja Universal na minha vida é que ela me levou, me apresentou a Deus de verdade. Ela me apresentou o Espírito Santo, que eu ouvia falar, mas não conhecia. E não era aquilo que eu ouvia falar, eu conheci verdadeiramente o Espírito Santo. Eu conheci a Deus através da Igreja Universal. Eu digo para você que tem um preconceito, igual eu tive um dia, vem ver, vem conhecer, para você ter transformação de vida através da palavra de Deus, através dos homens de Deus, eles vão te dar a direção a chegar até Ele. A Graciete planejou tirar a sua própria vida. Uma depressão profunda a fazia sentir vontade e ter coragem até de se lançar diante de um automóvel, de um carro em alta velocidade. Deus a guardou, Deus a livrou, porque Deus sabia que aquele preconceito que ela tinha era uma mistura de fé com emoção, que causa religião, cria religião. E ela julgou ao Bispo Macedo, a nós, servos de Deus, e rejeitou muitas oportunidades, até que ela um dia teve que dar o braço a torcer e reconhecer que ela precisava da ajuda que nós, servos de Deus, oferecemos a todos, independentemente do seu credo religioso, nacionalidade, nível cultural, social. Essa mulher, ela entendeu isso. E ela então buscou e recebeu o Espírito Santo, hoje casada, realizada, bem-sucedida. Hoje a Graciete tem a vida que você quer ter, mas para você ter a vida que ela tem, você tem que fazer o que ela fez. Domingo agora, você vai chegar cedo aqui no Templo de Salomão, a partir das 17 horas, você vai recolher um pouco da água do poço do solo sagrado, como a Graciete também fez e o esposo. Essa água, símbolo do Espírito Santo, vai ser usada nos primeiros 15 minutos do encontro com o Espírito Santo, para você ser purificado e cheio do Espírito Santo. Traga este familiar seu depressivo, viciado, que já tentou suicídio, que já falou sobre o suicídio, que planeja tirar a própria vida.
Traga esta pessoa que tem a sua vida literalmente amarrada, com problemas impossíveis, a exemplo de Jericó, que era a cidade mais antiga, quer dizer, o problema mais antigo ou o problema impossível na sua vida, ele vai cair a partir deste domingo. Eu me chamo José Arnaldo, nasci no Pernambuco, aos 6 anos para 7 anos meu pai morreu, e aí começou uma luta, porque eu lembro muito bem que minha mãe ia para a roça para trabalhar e eu tinha que ir junto com ela. E muitos dias, tinha dia que não tinha o que eu comer, e o meu comer era um pouco de farinha seca com sal e café. E quando eu queria dormir, eu cavava um buraquinho no chão e eu dormia ali, dormia no chão, porque eu não tinha um lugarzinho para mim poder dormir. Então, isso aí foi minha infância, sofrida. Como criança, a criança que deseja ter brinquedo para brincar, ter pelo menos um pão para comer, eu não sei o que era isso. Não é que minha mãe não queria me dar, é que ela não tinha condição para me dar. Eu não podia estudar, porque ou eu trabalhava para ajudar minha mãe, ou eu estudava. Então, eu fui obrigado a fazer uma escolha, que seria trabalhar, para ajudar o sustento da minha casa. De 7 a 8 anos de idade, eu já assumi a posição de homem da casa. Já comecei a trabalhar. Eu trabalhava no engenho, plantando cana, arrancando feijão. Para o dinheiro que eu ganhava, era para me levar para casa, para minha mãe comprar alimento, para mim e minha família. Eu tinha um sonho, como todo nordestino, eu tinha um sonho de vir para a cidade grande, São Paulo, né? Eu tinha um sonho de poder vencer na vida. Então, aos 19 anos, eu vim para São Paulo. E eu achava que aqui em São Paulo, eu ia ter uma vida fácil. E não foi bem assim. Foi uma vida sofrida. O meu primeiro emprego foi em obra. Eu lembro muito bem que durante 3 anos eu morei em obra. E ali eu dividi espaço com rato e com as purgas. Ao ponto que final de semana eu saía, eu olhava assim na minha camisa, só via as purgas voando. Não era porque eu era porco, era porque era um ambiente onde todo mundo faz as necessidades ali ao lado dos barracos. Tinha noite que eu chorava, me perguntava, Deus não existe? Por que eu estou passando por isso? Mas aí eu pensava assim, eu não posso falar isso para minha mãe, porque se eu for falar para minha mãe, ela vai querer vir me buscar, vai pedir para mim voltar para o Pernambuco. Mas eu vim para São Paulo para vencer. Então chegou um dia, por mais que eu não conhecia Deus, só ouvia falar, eu falei para Deus, se até o mês de junho, se eu não conseguir alugar pelo menos um cômodo para me morar, eu vou embora, porque isso não é vida. E eu lembro muito bem que eu cheguei a alugar uma casa. Era um cortiço, 2 cômodos, o banheiro era lá de fora, e eu lembro que eu mudei, eu só tinha um garfo, uma faca e um prato. Aí quando eu achei que as coisas iam melhorar, eu conheci uma moça, né, onde a gente teve um relacionamento. Aí foi quando ela engravidou, a gente teve uma filha. Depois que a minha filha nasceu, a gente comprou uma casa na comunidade. Quando começava a chover, a gente tinha que sair tapando os buracos de tudo. Atrás da minha casa, onde eu morava na comunidade, tinha um córrego. Quando chovia, esse córrego inundava, então enchia a rua. Eu ficava ilhado dentro de casa, não tinha como eu sair. Ao ponto que tinha noite que eu desejava a morte. Por que eu desejava a morte? Então isso era uma humilhação, isso era um sofrimento. Então eu pedia a morte, eu desejava a morte. Foi quando eu lembro que eu sempre passava em frente à Igreja Universal e os obreiros me convidavam para me colocar o nome no caderno de oração. Mas eu não queria, porque eu tinha preconceito com a igreja. Eu lembro que eu estava na porta de casa, quando eu vi os obreiros evangelistas evangelizando, eu fechava a porta. Então, por várias vezes que eu tinha convite para mim pôr meu nome no caderno de oração, ou até mesmo fazer uma visita, teve um dia que eu lembro que eu parei e coloquei meu nome no caderno de oração. Foi quando eu recebi um convite, e quando eu cheguei na Igreja Universal, eu ouvi o homem de Deus falar no altar que existia um Deus que poderia mudar a minha vida, mudar a minha situação, que aquilo que eu estava passando não era nada, que o Deus que era pregado na Igreja Universal poderia mudar a minha vida, né? Então, eu saí daquela reunião maravilhado, né? Eu falei, não, agora eu encontrei um lugar onde vai mudar a minha história. E eu lembro que na terça-feira seguinte, eu voltei, né? Já voltei melhor,
né, me sentindo bem. Então eu tomei uma atitude, cheguei na igreja, procurei o pastor, me batizei nas águas, peguei firme com Deus. Eu lembro que eu cheguei numa reunião e eu ouvi o pastor falar sobre o Espírito Santo, que a importância que era o Espírito Santo, que sem ele eu não seria nada, eu não ia chegar a lugar nenhum, eu ia ser igual uma árvore sem raiz, e com ele eu ia ter força para lutar, perseverar. E eu lembro que teve uma quarta-feira que o pastor chamou lá na frente todas as pessoas que queriam receber o Espírito Santo. E eu lembro que eu fui à frente. Eu falei, hoje eu quero ter um encontro com esse Deus maravilhoso. Então começou a busca, eu comecei a buscar com toda a minha força, toda a minha alma, porque eu queria conhecer esse Deus, né? Esse Deus maravilhoso. E eu lembro que na hora foi muito maravilhoso. Nasceu de mim uma certeza. Deus falava, eu sou contigo. Por maior que seja a sua luta que você esteja passando, eu sou contigo. E ali foi maravilhoso, foi um gozo maravilhoso. Ali nasceu dentro de mim uma certeza. Eu tinha conhecido um bem maior, algo que superava tudo, uma pedra preciosa, algo que sem ele eu não sou nada. Que jamais, se eu vou chegar em algum lugar sem ele, porque ele é a base de tudo da minha vida, eu posso perder tudo hoje, filho, esposa, bem, eu só não posso perder o Espírito Santo, porque ele é o tudo da minha vida, que ele falou, eu sou contigo, então não importa, nada vai me convencer, eu não sou nada, mas com ele eu sou tudo, porque ele é a minha fortaleza, ele é meu bem maior. Então foi assim que eu tive esse encontro maravilhoso com esse Deus, porque eu sabia o que eu queria. Ali eu tinha encontrado algo que poderia mudar a minha história, poderia transformar a minha vida. Aí surgiu um trabalho para mim, peguei um serviço, em seguida eu consegui comprar minha casa própria. Comprei minha casa própria, a gente começou a avançar. Eu digo a gente, eu e minha esposa, né? Foi quando a gente comprou um terreno, a gente construiu um sobrado, 3 casas, fizemos essas casas, alugamos, depois surgiu mais uma casa, eu comprei, fiz mais uma casa, aluguei. Aí foi quando a gente batalhou, perseverou e conseguimos comprar nosso apartamento. Compramos nosso apartamento, né? Onde hoje eu moro com a minha esposa. Hoje eu tenho 2 filhos, um de 15 anos, um de 21 anos. Somos felizes, tem um casamento abençoado. Eu tenho prazer de chegar na minha casa e encontrar minha família, né? De chegar em casa e conversar, encontrar minha esposa. Então, com o Espírito Santo e a minha família abençoada, nós temos chegado em lugares que era impossível sem o Espírito Santo eu chegar. Porque jamais sem o Espírito Santo eu ia chegar onde eu cheguei. Uma pessoa com 4ª série, sem ter estudo, né? Que começou a trabalhar dentro de obra, de ajudante. Hoje eu tenho 18 funcionários, eu tenho engenheiro que trabalha para mim. A gente faz obra em Cuiabá, fizemos obra em Cuiabá, fazemos obra aqui em todo lugar do Brasil, aqui em São Paulo, né? Então, recentemente eu fui até o Nordeste, comprei um apartamento, né? Graças a meu bom Deus. Aqui em Diadema a gente fechou umas obras, onde eu tenho mais um apartamento. Então, resumindo, eu quero que alguém tente me convencer o contrário. Alguém com 4ª série, sem estudo, ia conseguir o que eu tenho de maneira alguma. Então, hoje eu tenho um patrimônio avaliado a mais de 2 milhões de reais. Tudo isso eu devo ao Espírito Santo que eu conheci na Igreja Universal. Esse Deus maravilhoso. E tudo que eu tenho hoje não é nada. Não é nada. O meu bem precioso e maravilhoso é o Espírito Santo. O meu bem maior é o Espírito Santo. E eu tenho certeza que no dia que eu fechar meus olhos, irei estar com o meu Deus, que eu conheci na Igreja Universal. O maior problema do José não foram os traumas da infância, quando aos 8 anos teve que assumir as responsabilidades de casa, a miséria, morar em uma comunidade quando chovia, né, não podia nem sair de casa porque o córrego transbordava. A maior pobreza do José era a ausência do Espírito Santo. Mas, meu amigo, este mesmo homem decidiu buscar ao Deus vivo de Abraão, de Isaac, de Israel, ao Deus da Bíblia. Jericó, ele estava dentro de uma Jericó, até que ele então decidiu obedecer à palavra de Deus e as muralhas ruíram
e ele tomou posse da terra prometida, que é a certeza da salvação. Domingo agora nós vamos iniciar este propósito de Jericó aqui no Templo de Salomão. A noite do vai dar certo. Vai dar certo para você como deu certo para o José. Vai dar certo para você. Deu certo para a Graciete. Vai dar certo para você. Agora você tem que obedecer a palavra de Deus. Chegue cedo. Neste domingo vamos dar continuidade ao estudo do livro Apocalipse, capítulo 9. Traga a sua Bíblia. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Um dia o sol não vai brilhar no céu e dirão: se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã, não.